Como foi o processo de escrever o seu livro, Contra o Sionismo, retrato de uma doutrina colonial racista no cenário político global atual? Olha, o livro nasceu das exposições que eu faço no programa 20 Minutos no Opera Mundi. A partir dessas exposições, o editor, o diretor-geral da editora Alameda, me propôs fazer um livro. Eu até resisti no início à ideia, mas ele pediu para transcrever aquelas exposições que eu já tinha feito sobre o tema e me mandou o material bruto. Eu olhando aquele material, eu falei, ok, dá para fazer um livro. O livro tem uma enorme vantagem sobre o audiovisual. Vocês que são da universidade sabem disso, ou seja, a assimilação da informação escrita é muito superior, em geral, na média das pessoas, à assimilação da informação audiovisual. E aí eu peguei esse material bruto e editei inteiramente. Ou seja, o material que está no livro não é o material das minhas exposições, mas a base do livro está presente nessas minhas exposições. E a partir dessas exposições transcritas, editadas, é que surgiu o livro, os 4 capítulos desse livro e mais o seu anexo. Né? Eu escrevi esse trabalho de edição, eu fiz até aqui em Minas. Eu estava em Uberlândia e eu fiquei trancado num hotel depois de cumprir uma agenda que eu tinha em Uberlândia, e aí eu fui editando, em 4 dias estava pronto o livro, o trabalho de edição desse material. Né? Então foi isso, foi feito, o livro foi escrito, o ataque do Hamas a Israel foi em 7 de outubro, o livro estava pronto na primeira quinzena de novembro. Um mês depois ele já estava pronto, na segunda quinzena de novembro. Ele já podia ir para revisão, para o trabalho gráfico, e assim ele veio ao mercado em algum momento no final de novembro. Obrigada. Bom dia, né? Obrigado pela entrevista. Só contextualizando antes, né, minha pergunta, boa parte da discussão que existe no Brasil hoje a respeito dos conflitos, né, que existem no Oriente Médio geralmente é feito pela mídia. Né? Geralmente não é um debate feito amplamente na sociedade civil, com mais fatos, com mais opiniões, com mais cobertura. E essa é a pergunta: como você acredita que o seu livro pode ajudar no aprofundamento e no aperfeiçoamento da discussão sobre a questão do sionismo e da posição que ocupa o Estado de Israel hoje no mundo e no Oriente Médio? Olha, é exatamente em função dessa situação que eu decidi escrever o livro. Eu acreditava que eu tinha um papel a cumprir. Por que eu tinha um papel a cumprir? Primeiro porque eu relativamente conheço o assunto, nasci no meio desse assunto, eu sou de origem judaica, e porque o fato de eu ser judeu me dava uma proteção diante dos inevitáveis ataques do lobby sionista que outras pessoas, não sendo judeus, não teriam como se defender. Então o fato de eu ser judeu me dava um escudo, além de uma certa legitimidade de origem para debater o assunto. Tá? Então, eu acredito que é necessário romper o cerco que há sobre esse tema, porque o lobby sionista, ao longo das décadas, foi estabelecendo um verdadeiro cerco à base de uma ideia-força. Qual é a ideia-força? Antisionismo é igual a antissemitismo. Toda vez que você critica o sionismo, toda vez que você critica o Estado de Israel, você estaria sendo racista contra os judeus, você estaria sendo antissemita. Então tinha que ser desmontada essa armadilha, para as pessoas poderem discutir o tema sem medo de serem canceladas, sem medo de serem atacadas, mostrando que sionismo é uma coisa, semitismo é outra. Antisionismo é uma coisa, é a luta contra uma determinada corrente ideológica presente no judaísmo e eventualmente majoritária nas últimas décadas, e antisionismo nada tem a ver com o antissemitismo, que é a perseguição contra os judeus. E esse trabalho, ele tem maior contundência e, repito, maior proteção quando é feito por vozes judaicas como a minha, porque fica bastante difícil, embora também o façam, você acusar de antissemita um judeu, não é? O judeu teria que ser contra si próprio para ser antissemita. Baseando no site que você tem, que fala também sobre esses conflitos, sobre política, e também no seu livro, como você vê a cobertura feita pelas mídias brasileiras do conflito palestino? Você acha que está tendo um lado mais puxado mais para um lado, puxado mais para o outro? E também como você espera que o seu livro possa alcançar o maior público possível?
Eu acho a cobertura da mídia brasileira, dos meios monopolistas de comunicação, assim como os meios monopolistas de comunicação do exterior, eu acho essa cobertura catastrófica. É a pior cobertura jamais vista, porque ela é absurdamente editorializada, ou seja, absurdamente determinada pelos compromissos ideológicos dos proprietários desses meios de comunicação. É tão grave que nos Estados Unidos nós tivemos pela primeira vez na história manifestação de jornalistas do próprio New York Times exigindo que o New York Times tivesse uma cobertura mais isenta. Isso aconteceu com a BBC, isso aconteceu com uma série de veículos afamados por sua qualidade. Aqui no Brasil, nós não tivemos movimentos desse tipo nas redações, mas a cobertura dos meios de comunicação é triste. Vou dar um exemplo. A Rede Globo de televisão, ela entrevista apenas vozes sionistas. Jamais foi entrevistado na Rede Globo, por exemplo, o presidente da Federação Árabe Palestina. Jamais ele foi ouvido. Somente vozes sionistas são ouvidas. Os especialistas que eles chamam são só especialistas pró-Israel. Vozes como a minha jamais foram ouvidas na Globo e em vários dos grandes veículos aqui no Brasil. Há exceções, a Folha de São Paulo é mais plural, eles me convidam ali para escrever com alguma frequência, desde outubro, acerca desse assunto, mas é uma exceção, não é? Tanto do ponto de vista do espaço para opinião, quanto do ponto de vista da cobertura jornalística, é absurdamente pró-Israel. Agora, como é que você rompe essa situação, esse domínio de uma só narrativa? É uma luta guerrilheira. Você faz isso pelas redes sociais, isso tem funcionado muito. Se não fossem as redes sociais, nós não saberíamos hoje o que acontece em Gaza. Se dependesse dos grandes meios monopolistas de comunicação do mundo, nós não teríamos as imagens de Gaza, essas imagens todas vieram pelas redes sociais. E nós temos hoje, em função da existência da internet, uma miríade, uma gama enorme de meios de comunicação alternativos, como o Opera Mundi, meio de comunicação que eu dirijo, que são capazes de chegar, cada um deles, a um público determinado, e a soma desses públicos que esses meios atingem vai quebrando esse controle da narrativa que os grandes veículos estabelecem. O livro faz parte dessa luta guerrilheira. O livro permite algo que está fora de moda, que é o contato pessoal, a conversa olho no olho. O livro não é importante pelo livro, o livro é importante para poder fazer debates por todo o país, em cidades grandes, cidades médias, cidades pequenas, em todas as capitais do país, que foi meu compromisso. O debate olho a olho, ele tem uma riqueza emocional e racional muito superior ao debate nas redes sociais ou ao debate virtual através da internet, para não falar da relação ativa-passiva dos meios de comunicação tradicionais, dos quais você não tem nenhuma relação com quem está emitindo a mensagem, não é? Então, eu considero que esse é o papel do livro, vamos dizer, ele funciona como uma espécie de motivo para que nós possamos, em muitas e muitas cidades do país, discutir esse tema, como aconteceu na noite de ontem aqui em Viçosa. Posso responder? Ontem na palestra, uma das frases que me chamou a atenção foi que você falou que a questão palestina é a régua moral dos nossos tempos. Por que isso? Porque ela é uma síntese do que se passa no mundo. Ou seja, nós estamos arrastando décadas na qual um determinado sistema, liderado pelos Estados Unidos, impôs ao mundo uma determinada divisão do trabalho, uma determinada relação entre centro e periferia, um determinado modelo de desenvolvimento. Quando termina a Guerra Fria, em 1991, com o desaparecimento da União Soviética, passou a ser considerado pelos ideólogos norte-americanos mais relevantes que havíamos chegado ao fim da história. Ou seja, nada seria possível além da democracia liberal e da economia capitalista de mercado. Era o controle absoluto da narrativa por parte desse sistema. E a questão palestina é o elo mais dramático e frágil desse sistema, porque a situação do povo palestino é a última situação colonial do mundo. Não é uma situação neocolonial. É uma situação colonial. Não há uma outra situação colonial dessa estirpe no mundo mais.
Não há nenhuma outra situação no mundo na qual um Estado, o Estado de Israel, tem licença para matar um outro povo, porque é isso que Israel tem por parte dos Estados Unidos e da União Europeia, licença para matar. Não só licença para matar, mas também os recursos financeiros e militares para cumprir esse desígnio de exterminar, expulsar o povo palestino. Isso faz com que a questão palestina seja a síntese geopolítica e moral da nossa época. Como no passado foi a luta contra o nazismo, ela era a régua moral dos anos 30, a luta contra o nazismo. A guerra do Vietnã, a luta contra a ocupação norte-americana no Vietnã, foi a régua moral dos anos 60. A régua moral dos nossos tempos é a questão palestina, por essas razões. A partir da leitura do seu livro, alguém que, por exemplo, não tem a menor noção do que está acontecendo, quer passar a ficar mais por dentro do assunto, você acha que o seu livro ele vem como um bom ponto de partida ou mais como um complemento? Porque você também falou sobre como a mídia não está, de fato, noticiando como as coisas realmente deveriam ser. Então, alguém que quer estar a parte do conflito, o seu livro ele vem como um complemento ou como um ponto de partida, ou os dois também? O livro é um ponto de partida. Ele foi escrito pensando nas pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre o assunto ou que têm muito pouco conhecimento sobre o assunto. Ele é escrito com essa intenção, de passar informações básicas sobre o que ocorre na Palestina, estabelecendo também uma janela para quem quiser se aprofundar no assunto. O livro é estruturado em 4 capítulos. Um capítulo fala do 7 de outubro e qual foi a reação israelense, das características do genocídio do povo palestino praticado pelo Estado de Israel. Um outro capítulo conta a história e os objetivos do movimento sionista. Um outro capítulo critica um dos mitos do sionismo, de que o Estado de Israel seria a única democracia do Oriente Médio. E um 4º capítulo explica o que é o antissemitismo e qual é a sua origem, e por que o sionismo é a resposta errada ao antissemitismo. E por fim tem um anexo ao livro. O anexo é exatamente a janela para quem quiser se aprofundar no assunto. São 10 livros que eu indico, com pequenos comentários meus, para quem quiser ir adiante no debate da questão palestina. Mas é um livro de primeiros passos. É um livro que, tanto na linguagem quanto na abordagem temática, buscou oferecer esse ponto de partida ao qual você se referiu na sua pergunta. Em um livro do Ilan Pape, ele fala dos 10 mitos sobre Israel. O autor elenca uma série de questões que ele considera enquanto mitos para esse impasse que existe no Oriente Médio. Um deles é a solução de 2 estados, enquanto um dos mitos. Eu gostaria de saber, na sua opinião, não sei se você chega a tratar disso no seu livro, mas você acredita que essa seja a solução ainda viável, que deve ser alcançada, ou existe alguma outra solução que possa ser levada em conta? Olha, eu partilho da opinião do William Pape. O William Pape propõe como solução para a questão palestina um só Estado. Um só Estado no qual possam viver de forma democrática e pacífica judeus, palestinos e quaisquer outros grupos étnicos daquela região. Um só Estado democrático, laico e multiétnico. Eu entendo que só haverá solução, e por isso o meu livro não dá prioridade a discutir esse tema dos 2 estados, só haverá solução, qualquer solução, 1 estado, 2 estados, 5 estados, quando desaparecer o regime sionista. O problema não é a existência de estados ou a inexistência deles. O grande problema é a existência do regime sionista. O regime sionista ele é muito semelhante ao regime do apartheid que existiu na África do Sul até os anos 90. Ele é um regime que, por ter regras e instrumentos racistas e coloniais, ele impede a emancipação do povo palestino e impede o surgimento de uma solução duradoura, justa e pacífica. Então, este é o grande tema, fazer desaparecer o regime sionista, a maneira como o Estado de Israel se organizou, com direitos diferenciados para judeus, para árabes, israelenses e para palestinos, um Estado teocrático no qual a religião oficial é a religião judaica, um Estado no qual os grupos religiosos têm um enorme poder. Por exemplo, sequer existe casamento civil em Israel.
Só existe casamento religioso. Ateus não podem se casar em Israel. Veja só que curioso, não é? Então, enquanto existir o regime sionista, não haverá solução. Eu acho que este é o problema principal a ser debatido. Não é? A luta contra o regime sionista. Mas eu partilho, do ponto de vista do Ilan Pappé, de que a solução dos dois estados se transformou numa fantasia. Ou seja, ela passou a ser irrealizável depois do próprio avanço do colonialismo sionista sobre toda a Palestina. Hoje o que se trata é encontrar um caminho, um novo regime político, um novo Estado que possa abrigar todos os grupos étnicos e nacionais daquela região. Você acabou antecipando muito das perguntas que eu já ia fazer, então eu só vou te fazer uma última pergunta, que, bom, diante dessa resposta que você acabou de dar, você não procura muito uma questão de uma solução, digamos assim, mas a partir de agora, com o aumento das discussões que está acontecendo sobre o debate desse conflito, como você espera que o conflito possa seguir, principalmente relacionado com a mídia? O que a gente pode esperar da mídia a partir de agora? Olha, como nós já havíamos tratado, a mídia, os grandes grupos de mídia, misturam má fé com ignorância sobre o tema, né? O papel da mídia nessa discussão ainda é, e já o é há muito tempo, um papel, se não nefasto quase o tempo todo, é um papel desinformador. Qual é o tema central que está no meio do caminho hoje para encontrarmos uma solução para a questão palestina? Imediatamente é a guerra genocidária de Israel contra a faixa de Gaza, contra o povo palestino. Essa guerra tem que acabar. Mas enquanto essa guerra perdurar, não haverá solução alguma. Israel está impondo a sua solução. Qual é a solução que Israel busca impor? O controle absoluto do regime sionista sobre toda a Palestina. Esse é o objetivo de Israel. Israel quer consolidar o Estado sionista do rio ao mar, ocupando toda aquela região e para além daquela própria região. Portanto, a solução imediata, a questão imediata a ser resolvida é essa guerra. Né? E Israel dá todos os sinais de que não quer parar a guerra, ao contrário, quer ampliá-la em direção ao Líbano, em direção ao Irã, em direção à Síria. Então, parar essa guerra é o fator fundamental, ou seja, impor a Israel um cessar-fogo duradouro, para que então se possa discutir o caminho de superação da questão palestina, o caminho de solução da questão palestina. E aí voltamos ao tema, qual será a solução de médio e longo prazo? E repito, enquanto existir o regime sionista, não haverá solução. Ao menos não haverá solução duradoura. Pode-se buscar uma solução provisória com alguma fórmula relacionada aos dois estados? Sim, é possível que se busque alguma solução. É o que a maior parte dos países do mundo tentam fazer, encontrar uma solução com base na fórmula dos dois estados. Não será simples, mas pode ser que essa seja uma solução provisória que venha a ser acordada nos próximos meses. Será um passo adiante para o povo palestino, mas não será a solução dos seus problemas estruturais. Só haverá uma solução estrutural quando deixar de existir o regime sionista e na Palestina puder ser construído, repito, um Estado republicano, democrático, laico e multiétnico. Uma última pergunta. Sabemos, né, do seu trabalho enquanto jornalista na cobertura de assuntos internacionais, né, um exemplo dessa questão sionista. E sabemos também que a mídia hegemônica do país, como já foi reiterado aqui várias vezes, trabalha para não mostrar o real horror que tem ocorrido na faixa de Gaza. Gostaria que pudesse, né, falar um pouco ou dar uma dica de como coberturas internacionais podem vir a ser realizadas e como conflitos podem ser tratados de maneira jornalística, né, pelos mais diversos veículos de imprensa, seja ele qual tamanho for, seja ele independente ou dependente, e também para aquela pessoa que eventualmente possa se interessar na cobertura em loco de conflitos. Olha, no mundo de hoje, nós temos ferramentas tecnológicas que permitem ampliar e muito a cobertura dos episódios internacionais. A internet revolucionou, do ponto de vista tecnológico,
as possibilidades da cobertura internacional. Porque nós temos hoje um fluxo de informações que, quando eu comecei na minha atividade jornalística, nem sequer se sonhava que um dia isso seria possível, né? Há 40 anos atrás, a cobertura de qualquer fato internacional era muito difícil. Exigia o deslocamento físico, exigia uma presença longa, caríssima nos lugares dos conflitos, exigia que você dominasse o idioma que era falado no local do conflito. Era uma engenharia de guerra semelhante à dos exércitos. Eu participei de muitas coberturas internacionais que a estrutura que tinha que ser montada era gigantesca, até para garantir um mínimo de segurança aos repórteres que iam ao campo de batalha. Hoje é mais simples, nós temos muito mais informações para construir a cobertura internacional, mas nada dispensa o conhecimento fático, o conhecimento físico, o conhecimento presencial dos cenários que a gente trata. Eu mesmo fui diversas vezes a Israel para poder conhecer o que ali ocorria, não apenas em relação aos palestinos, mas a própria estrutura da sociedade israelense. Há muitos repórteres que não estão propriamente no campo de batalha, não estão dentro da faixa de Gaza. Aliás, um dos maiores crimes cometidos por Israel durante esse genocídio contra o povo palestino é o assassinato de jornalistas. Foram assassinados mais jornalistas na faixa de Gaza em 10 meses, né, de guerra. Foram assassinados mais jornalistas na faixa de Gaza do que durante toda a Segunda Guerra Mundial. É um feito, né? Israel comete mais esse feito criminoso e, evidentemente, isso é intencional. Israel decidiu matar jornalistas que não concordassem com a narrativa sionista, exatamente para tentar impedir que as informações chegassem ao mundo, né? Mas essas ferramentas tecnológicas, através das redes sociais, gente que é capaz de fazer o seu vídeo no campo de batalha, gente do povo palestino, médicos, enfermeiros, fez com que nós tivéssemos uma massa de informações visuais ou uma massa de informações audiovisuais, por exemplo, além de textos, de grande importância. Então, é possível você hoje fazer um trabalho sério, jornalístico, sem necessariamente estar na faixa de Gaza. O melhor seria estar, claramente. Sempre a presença física permite um jornalismo de melhor qualidade, ao menos no que diz respeito à cobertura dos fatos. Mas, ainda que não estejamos presentes na faixa de Gaza, há uma massa de informações disponíveis que nos permite fazer uma cobertura séria, coisa que os meios monopolistas não fazem. E a imprensa independente tem que fazer. Esse é um dos objetivos de veículos como o Opera Mundi. Ou seja, buscar o compromisso de levar aos nossos leitores e espectadores informações fidedignas, reais, sobre o que acontece nos grandes eventos mundiais, tanto na Palestina como em qualquer outro canto do mundo. E eu pessoalmente me engajo nisso. As pessoas perguntam o que eu sou. Eu gosto de ser um repórter. A vida me faz cumprir outras tarefas também, mas eu gosto de ir onde acontecem os fatos e vê-los com os meus próprios olhos e conversar com as pessoas e tentar entender o que acontece, seja na Palestina, seja na Venezuela, seja aonde for. Não tenho mais a força física da juventude, mas eu me meto a viajar para esses lugares todos para poder entender o que ocorre, né? Então, acho que o jornalismo é uma combinação dessas coisas todas, da moda antiga, estar presente, com essas novas ferramentas tecnológicas que nos permitem ter uma cobertura muito mais ampla do que no passado. Podemos encerrar então? Fala com o tempo.